Olá, amigas e amigos, sejam todas bem-vindas e bem-vindos à 18ª edição do Almanaque do Vinil. A minha participação aqui na abertura será muito rapidinha. Essa semana eu recebi um áudio do Rodrigo Scofield, o Scofa, baterista, um músico muito sensível, né, que já esteve conosco aqui como entrevistado no Almanaque do Vinil, ele lamentando com muita tristeza a morte de Paulo Rafael, o eterno escudeiro do Alceu Valença, um baita guitarrista, um músico extremamente importante para a história da música brasileira e mundial, porque foi um guitarrista sensacional, e também pela morte de Charlie Watts, o eterno baterista dos Rolling Stones. Duas grandes referências na música mundial e também, para mim, duas referências muito importantes. Eu sou extremamente fã dos Rolling Stones, tinha um encantamento com, e tenho ainda, claro, porque ele está no meu coração, está aqui na minha discoteca, o grande Charlie Watts. Assim como Paulo Rafael, né, que tem uma carreira brilhante, que o Scofield vai falar um pouquinho sobre ele na sua introdução. Então, eu deixo com o Scofa essa introdução maravilhosa, porque ninguém melhor do que ele, como músico, que tocou com Paulo Rafael, para descrever um pouco do talento e da sensibilidade desse pernambucano de Caruaru, que encantou o mundo com a sua guitarra. Assim como Charlie Watts, Scofa, como baterista, sabe muito bem descrever o talento do grande, do inesquecível Charlie Watts. Então é isso. Na sequência, eu já deixo a bola com o meu entrevistado de hoje, Adalto Bento Leal, músico goiano, intérprete, compositor, uma figura encantadora, não é, com muitas histórias boas para contar, participou de vários festivais, com vários CDs lançados, lançou um compacto em 81 e está lançando agora o seu primeiro vinil, realmente, o Bolachão, que era o seu grande sonho, com acabamento impecável, capa dupla, muito bem acabado, com músicas muito legais. Eu tive acesso ao disco, né? Ele mandou os áudios para mim, meu disco está chegando logo, logo. Então, eu quero compartilhar com vocês a emoção de um músico goiano com longa trajetória de palco, de festivais, como eu disse, e que agora nos brinda com um trabalho independente, muito suado para produzir esse disco, mas que ele fez com muito encantamento, com muito amor, e vai compartilhar com nós esse lançamento aqui no Almanaque do Vinil. Então, o Almanaque do Vinil tem a honra de fazer o lançamento de um disco de vinil, que é o nosso projeto, falar de música brasileira, de qualquer rincão do Brasil, e também, claro, falar de vinil. Então, com vocês, na sequência da fala do Scofa, o grande Adalto Bento Leal estará comigo aqui na sala de entrevista. Então, vamos lá a essa introdução emocionante do meu amigo Scofa. É com você, Scofa. Fala, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem está falando é Rodrigo Scofield. Sou baterista, percussionista, produtor musical e colaborador aqui do Almanaque do Vinil do Marquinho. Estou passando aqui hoje para falar sobre essas duas perdas gigantescas da música mundial, né, dessa semana. Guitarrista brasileiro, produtor, violonista Paulinho Rafael e o baterista icônico do rock and roll inglês e mundial, né, mas ele era inglês, Charlie Watts. Então, assim, é uma honra prestar essa homenagem, essa pequena homenagem a eles, porque eles foram, dentro das suas possibilidades infinitas, revolucionários na música mundial. Para mim, eles são do mesmo patamar, né? Porque tinham essa preocupação estética, artística, de imprimir a assinatura no seu instrumento, né, no sentido de ser uma voz que comunicava com o maior número de pessoas. Então é um instrumento para fala, né? A bateria na mão do Charlie Watts praticamente falava, assim como a guitarra e o violão praticamente falava na mão do Paulinho Rafael. Paulinho, eu tive a honra e o privilégio de conviver muito e conhecer por conta pessoalmente, né, por conta do meu amigo em comum, que é o Cássio Cunha, baterista de Alceu. Então eu pude conviver de perto com o Paulinho Rafael, inclusive tocar com ele e trocar muitas ideias com ele, assisti-lo bem de perto em shows pelo Brasil e vê-lo em cena, assim, né? Era uma experiência incrível, né? Porque
é como se colocasse no palco uma aquarela de várias cores, né? Ele tinha essa estética no som que amplificava uma energia avassaladora, assim, né? E contagiante, né? Tanto é que você vê nos palcos, os shows, as gravações, todo mundo sabe cantar os solos, sabe cantar os riffs que ele criou em parceria com o Alceu, né? Então é até interessante esse paralelo também, que foram dois músicos icônicos coletivos também, né? Que sempre estão envolvidos em vários projetos e em bandas, né? No caso, Paulinho, durante anos, né, com o seu Valença, diretor musical, imprimindo aquela sonoridade, e Charlie Watts nos Stones, com Keith Richards também, imprimindo uma sonoridade totalmente especial, né, particular, assim, né, dois caras geniais, né, Paulinho e Charlie, e os dois também muito ligados a essa ancestralidade, né, da Paulinho em Caruaru e Charlie Watts, né? Paulinho nascido em Caruaru e Charlie Watts nascido na Inglaterra, no interior, estavam sempre preocupados com o que veio antes, né? Então, assim, Charlie, um conhecedor profundo do jazz, do blues e das raízes, né, do rock and roll, assim como Paulinho, conhecia profundamente os ritmos brasileiros e todo esse batuque ancestral, que acaba que é um paralelo para o rock and roll também, né? O Paulinho conseguiu fazer essa tradução da música nordestina para a linguagem do rock, o que faz com que ela seja entendida no planeta, né? Assim como o Charlie Watts, naquele mini kit de bateria, também conseguia imprimir essa assinatura e trazendo toda essa informação desse ritmo, né? Desses ritmos, dessas vivências, dessas experiências que muita gente fez lá atrás e eles conseguiram sintetizar nos tempos que viveram, né? Paulinho começando também nos final dos anos 60, 70 com Ave Sangria, rock psicodélico, para quem não conhece, procure saber que, assim, é uma imersão na psicodelia aliada à linguagem brasileira, mas que não tem nada a dever para os gringos, entendeu? É uma sonoridade original muito interessante e muito relevante para se conhecer, assim, com músicos extraordinários, né? Inclusive o baterista Israel do Ave Sangria acaba tocando com o Alceu, que é naquele disco ao vivo icônico também, do Alceu Valença 75. Assim, vale muito a pena conhecer. E Paulinho, então, tem essa junção, né, do rock and roll com a música brasileira, que eu acho que isso daí é o grande carro-chefe, assim, para mim, de uma sonoridade planetária, né? De você conseguir atingir o máximo de pessoas possíveis. Até a gente brincava muito da existência do Tribunal do Rock. E aí, na hora de tocar, né? Tá sempre ali no tempo presente e tá sempre conectado com essa pressão do som, com essa vitalidade que é necessária para tocar esse tipo de música, né? Aí ele falava, ô escofa véi, fazendo jus ao Tribunal do Rock. É isso aí, tem que ser assim, né? E Charlie Watts também, né? Assim, a minha ligação com Charlie Watts também, apesar de não tê-lo conhecido pessoalmente, infelizmente, mas é quase que íntima, porque eu, muito fã de Rolling Stones, assim, desde criança, na adolescência mergulhei profundamente no repertório deles, porque me apaixonei e montei uma banda cover que só tocava o repertório deles. Inclusive, a gente praticamente não fez show, só ficava ensaiando o repertório, mas aí eu fiquei fascinado, principalmente
num período que eu não conhecia até então, que era dos anos 70, que não tem muito a ver com Satisfaction e os sucessos que foram mais radiofônicos. Então, assim, é incrível a linguagem. Ele foi um cara que revolucionou a bateria, né? Só um fato pitoresco, por exemplo, ele tocava o contratempo, que é aquele prato da condução, separado da caixa, para ter as duas sonoridades diferentes. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Só isso já mostra uma genialidade dele nessa preocupação do som, né? E aí eu costumo até brincar falando que Rolling Stones, na verdade o Rolling é o Keith Richards, que mete bronca na guitarra, muitas vezes tocando um pouco mais relaxado, e os Stones, e o Stone principalmente, é Charlie Watts, com aquele tempo firme ali na bateria, não deixando a peteca cair, e às vezes até empurrando um pouquinho para frente. Então essa engrenagem da locomotiva, com esses dois caras que fizeram essa banda, na minha opinião, acontecer dessa forma assim, né, que é unanimidade, né? Assim como a mesma engrenagem, Paulinho Rafael, Seu Valença, essa interação levou a música deles para esse lugar assim que eu acho que é um lugar muito especial assim dentro da trajetória da música contemporânea mundial assim. E Charlie Watts eu vi de perto, consegui ver de perto, assim como o Paulinho vi várias vezes, mas Charlie Watts eu vi de perto. No dia, eu tinha visto um show anterior, que foi a primeira vez que eles vieram, no Maracanã em 95, mas no dia 11 de abril de 98, que foi o dia do meu aniversário, eu estava fazendo 19 aninhos, eu estava lá na Praça da Apoteose, do lado do palquinho deles, que eles faziam a entrada no meio do show pro som acústico. Então, era a turnê Bridge to Babylon e eu vi de perto Charlie Watts, e é exatamente essa impressão que eu tinha ouvindo, foi a impressão que eu tive vendo e ouvindo, né? Ele era o motor ali, junto com o Keith Richards, do grupo. Então, realmente fizeram a diferença na música, né? Paulinho Rafael, Charlie Watts, muito obrigado por tudo. Vocês foram geniais e deixam um legado assim que é inesquecível, inestimável. E espero que vocês agora como entidades olhem para a gente aqui lá de cima. E eu espero seguir todo o aprendizado que eu tive com vocês durante a vida. Salva de palmas. Seja bem-vindo, Adalto Bento Leal, um prazer recebê-lo. Goiano, agora estou em Goiânia com o Adalto Bento Leal. Adalto, estou muito feliz de recebê-lo no Almanac. Marquinhos, é um prazer muito grande participar com você no seu programa. Eu já assisti alguns, acho que 3 programas seus, e, rapaz, eu tenho que apresentar para o Marquinhos lá, né? É um programa muito interessante para a gente que gosta de vinil, né? Que tem. O vinil surgiu na minha vida, assim, eu guardei, tanto que está até aqui atrás, dá para vocês notarem. Eu fui guardando meus discos, eu não pedi, chegou a época do CD, e eu guardei os meus, ficou em casa. Então, levei para uma chácara uma época, eu tenho um cômodozinho aqui, pequenininho aqui em casa, depois eu trouxe aqui para a sala. Então, é um prazer muito grande falar de LPs com você, que é uma pessoa que conhece muito de disco brasileiro. É uma honra participar com você. Adalto, olha, é uma honra muito grande. Eu tenho dito para a galera que acompanha o Almanac do Vinil que a gente está fazendo uma viagem pelo Brasil, né? Uma viagem musical, né? Pelo vinil, né? Graças ao vinil. Então, já gravei recentemente no Rio de Janeiro, São Paulo, e agora eu volto para Goiás, né? Minha terra, né? Você está em Goiânia, eu estou em Jataí. Lembrando o seu amigo, né, e um chegado meu, não posso dizer que sou amigo, do Juraildes da Cruz, lembrando um verso dele. Nós é jeca, mas é joia, não é, Adalto? Uma coisa é jeca, mas é joia, velho.
O Júlio, eu tenho uma música com ele, eu tenho umas músicas de parceria com ele, sabe? Eu, a Wanda e o Juraí Zacarias. Boa pessoa, sabe? Uma pessoa do bem, É né? demais. Juraildes é uma É. figuraça. Para quem não sabe a história do Juraildes, né, é bom contar. O Juraildes classificou uma música para o Festival dos Festivais da Rede Globo, ficou entre as 20, se não me engano, para aquela eliminatória, né, que foi milhares de inscrições pelo país afora. E aí ele ficou, se não me engano, entre as 20 que iriam se apresentar no Rio de Janeiro, se não me engano, no Maracanãzinho. E aí Aham. alguém denunciou dizendo que a música não era original, que ela não era inédita. Era inédita, E uma né? sacanagem, porque eu estive no festival em que a música foi tocada. Eu era Olha, estudante do antigo Colégio Objetivo e tinha aquele festival do FICA, né? Festival Interno do Colégio Objetivo. E ele tocou no festival a música Dodói. Pô, um festival doméstico ali e tal. E aí denunciaram que a música já tinha participado do festival e tiraram ele daquele último grande festival. O que eu lamentei, porque Dodói é uma música muito legal. Eu tenho certeza que o Juraídos teria ficado entre as 10, porque, pelo menos entre as 10, porque Dodói é muito bacana, não é? Flor, cadê o cheiro que você prometeu? Ei, Flor, não venha dizer que se esqueceu. Adalto. linda, linda. E você falar em Dodói no FIC, é o FIC Festival Interno do Fica. Objetivo. Festival Eu Inteiro do participei, Colégio eu Objetivo. Acho que é, participei o desse Fico, festival. Fico, nós fomos para São Paulo, uma música minha e da Wanda, Manaquerequi, nós participamos desse festival lá em São Paulo. Nós ficamos em sexto lugar, foi lá no ginásio do Ibirapuera, um público de 20 mil pessoas, Marquinhos. Lá no Ibirapuera, nós fomos representando Goiânia. Foi o Laércio Correntina que classificou a música aqui e nós fomos para São Paulo representar. Mas só que lá, no festival, eu lembro muito bem, tinha questão de palmas, de aplauso, né? Aquela coisa. De Goiânia, nós levamos um ônibus de Goiânia, de gente, de público, e um ônibus de Brasília. Tinha uma música de Brasília também. Então, quando chegou lá em São Paulo, tinha uma Unidade Vergueiros, que tem esse colégio lá, na Unidade Vergueiros. Só eles tinham mais de 6 mil pessoas, 8 mil pessoas. Então, quando entrou a música da Unidade Vergueiro, só deu ele na cabeça. A nossa música, Mano, aquele equipe, foi em sexto. Eles falaram assim: ó, ninguém do outro estado conseguiu uma façanha dessa, porque o Palmas lá valia. O show foi do RPM. Você lembra do RPM? Aquela banda estava um sucesso total. 20 mil pessoas no Ibirapuera. Nós cantando Manaquerequi. Ensaiamos lá no Teatro Zácaro, sabe? Com o maestro lá. Como é que lembra o maestro? Se eu tivesse falado nisso antes, eu ia lembrar um pouco do maestro. Pois é. Aí foi no Teatro Zácaro. Então foi importante essa nossa lá em São Paulo cantando Manaquerequi, representando Goiás. Manaquerequi, uma música minha da banda, que ganhou alguns festivais, e quer dizer venha até aqui. Beleza. Na eliminatória em Goiânia, se não me engano, nesse que o Juraildes tocou Dodói, foi em Paralamas do Sucesso, quando eles estavam lançando o Óculos, o segundo disco deles. Se não me engano, Óculos. Acho que é do segundo disco. Mas vamos lá, porque né? vamos lá que nós temos muitas histórias. E bora! o tempo aqui não é brincadeira, não. E você tem muita história. Então, eu gostaria que você me falasse um pouco da sua trajetória, como que a música entrou na sua vida, você que é músico, né? Essa pergunta é muito importante, porque além da história de ouvir música, né, você também passa a tocar e a compor. Eu acho que isso faz toda a diferença de nós meros mortais que só conseguimos ouvir, né, que já está bom demais, né? Mas, como diria Caetano, como é bom poder tocar um instrumento na música tigresa, é tigresa mesmo, né, que ele fala, né, como é bom poder tigresa, né? Tocar um instrumento. Então, e além de tocar, compor, então é uma maravilha. Então me fale como é que a música entrou na sua vida e que momento que o vinil. Eu ia te perguntar, que nós que somos aqui do Cerrado Goiano, a gente tem... eu estou com 56 anos, qual que é a sua idade, por favor, Adalto? Só para eu contextualizar. 67. Beleza. 67 anos. Maravilha. Uhum. Porque o rádio foi muito importante. Então, eu imagino que essa pergunta já engloba também. Então, põe nesse pacote a entrada da música na sua vida, o vinil e o rádio, que eu tenho certeza que você tem
o rádio foi fundamental na sua vida. Manda aí, meu amigo. Exatamente, porque o rádio veio bem antes para mim, né? Porque eu nasci na cidade de Séries e na roça, sabe? Depois é que eu fui para a cidade de Séries. Então, quando eu tinha assim, uns 5, 6 anos de idade, o meu pai tinha um rádio, sempre, né? Que tinha uma bateria imensa. A bateria do rádio era desse tamanho assim, uma bateria grande que vinha atrás do rádio. Meu pai comprou para ver a Copa do Mundo de 58, sabe? Eu nasci em 54, ok? E nessa época, meu pai gostava de muita música sertaneja, do Nick Tinoco, Pedro Bento Zé da Estrada, Morena e Moreninho, Zilo e Zalo, esse pessoal da época, né? Nete Dorinha e Nardelli, sabe? Eu lembro muito bem que eu fui. Posso dar uma canelada em você de cara? À vontade. É só para. Não vamos teorizar muito, não, porque eu quero que você não perca o seu raciocínio. Mas eu tenho uma implicação com o sertanejo. É caipira, não é não? Então, esse sertanejo que eu falo é o caipira raiz. O Nick Tinoco, pois é, mas a minha briga é exatamente essa. Para mim, caipira é caipira e sertanejo é sertanejo, sabe? Eu nem gosto dessa história de caipira sertanejo de raiz. O sertanejo, para mim, ele já é a fase moderna do caipira. Nenete e Dorinha e Nardelli? Eles, para mim, são legítimo caipira. Então, você bebeu dessa fonte... Né? São caipiras. Então, eu criei, a minha origem musical foi nessa música caipira, então. O sertanejo é o palavreado de hoje. Então, caipira. Com muita honra, eu nasci na roça, comendo gravatá, comendo piqui, tomando água da fonte, nascendo ali, frutas à vontade, e eu vim nessa música caipira. Cascatinha em Ana. De palavra triste quando se perde um grande amor. Na estrada longa da vida. Né? Tinha um trabalho belíssimo que eu gostava. Então, na época, tinha uma rádio em São Paulo, acho que é Tupi, a Rádio Tupi. E meu pai tinha uns rádios, lá na roça, tudo tinha seu rádio, não tinha televisão, né? Não tinha televisão. Nem disco de vinil também eu não tinha em casa, não. A gente ia para as roças, para o interior lá, para escutar. Então, tinha um dia da semana que era do Nick Tinoco. A gente ia na casa do vizinho, eu, meu pai, minha mãe, meu irmão e minha irmã. Mas na casa do fulano lá, que hoje é Tunique Tinoco, que ele gosta, a gente vai para lá, para ouvir o Tunique Tinoco. No outro dia, numa quarta-feira ou na quinta-feira, às vezes era o Morena e Moreninho. Aí aquele companheiro, amigo do meu pai, que a gente ia na casa dele, ele ia lá na nossa casa para escutar o rádio, né? E então tinha lá uns 5, 6 amigos do meu pai que ia revezando na semana para escutar aquela dupla sertaneja que fazia o programa naquele dia específico. Então eu criei ouvindo o rádio, essas duplas da época. Aí depois eu fui para Séries, para a cidade. Aí lá que eu tive conhecimento com o disco de vinil. Ouvi umas músicas, aí depois surgiu a Jovem Guarda, né? O Jovem Guarda tinha um programa na rádio lá em Séries, que tinha umas músicas mexicanas, Miguel Aceves Merrias, umas pessoas assim que cantavam, sabe? Aí passei a ouvir Nelson Gonçalves, Orlando Silva, esse pessoal, né? E surgiu a Jovem Guarda, Roberto Carlos, Gerard Adriano, Vanderlei Cardoso, Rony Von. E nessa altura, um dia, numa festinha na casa de um amigo meu lá, tinha um disco lá dos Beatles, mas eu não sabia falar Beatles ainda, eu falava os Beatles. Aí eu peguei aquele disco, aquele cabeludo, né? Aquela coisa assim, aquele cabelo, mas Beatles? O que é isso, né? Eu não sabia que era Beatles, não. Mas na frente é que eu descobri, entendeu? Mas a primeira vez que eu vi, para mim, era as Beatles. Né? Aí fiquei fascinado com LP, essa coisa foi surgindo. Aí logo depois eu comprei uma radiolinha que tinha o alto-falante, vinha na tampa dela, uma cor azul, a minha era azul, uma azulzinha clara, sabe? Uma azul clara. A bateria tinha umas pilhas. A minha era bege. Bege, que massa, que massa. A minha era azul, tinha umas pilhas, 4, 6 pilhas, né? Aquelas pilhas grandonas Rayovac, né? A gente ia fazer serenata. Eu era moleque novo de 12 anos, mas 11 anos, e andava com os rapazes maiores, né? A gente ia fazer serenata com aquilo. Eu levava uns compactos, né? Alguns LPs e vinha para tocar, para fazer serenata. Isso lá em Séries. Aí, em 68, 67, eu mudei para Anápolis, que é uma cidade, né? Aqui em Anápolis. E tinha um pessoal amigo do meu pai lá que tocava. Tinha um senhor com a filha dele, que tocava violão, e a filha dele tocava sanfona.
Marquinho, quando ele ia lá para casa para tocar, eu parava de brincar, parava de fazer tudo, ficava quietinho, ficava de braço cruzado, vendo o pai dele com a mãe, com a menina dele tocar. Eu ficava fascinado com aquilo, com a música, via tocar ao vivo. Aí um tempo, ele sempre lá em casa comigo, um dia falava, Adalto, você tem tendência para ser músico, você gosta demais de música. Pela sua idade, pelo que eu vejo você fazer, você gosta demais de música. Eu não, você toca algum instrumento? Não, não toco nada não, eu gosto de ouvir. Eu ficava fascinado de ver tocar. Tipo assim, eu vou trazer um presente para você. Aí, na outra vez, ele chegou lá em casa com um relógio, com aqueles relógios de bolso, sabe? Um patacão assim. Falou para meu pai, Raimundo, meu pai chamava Raimundo, Raimundo Bento. Raimundo, eu trouxe um presente para o Adalto, comprou um violão para ele. Eu queria dar um violão para ele, mas eu não tenho como. Vou dar um relógio, e esse relógio ele vai vender e vai comprar um violão para ele tocar, porque ele é músico. Pelo jeito que ele é músico. Aí eu pensei, pô, é um relógio. Aí meu pai pegou o relógio para ele e falou, então eu vou te dar um violão. Aí me comprou um violão ano de 68, 1968. Aí eu passei a tocar aquelas músicas da Jovem Guarda, Gerardiano, Cardoso, aquelas coisas, né? Tirando o violão de ouvido. É isso que eu ia Sabe? te perguntar. Aí você ganha o violão, obviamente não tinha as facilidades de hoje, que o cara baixa todas as partituras, as notas, as cifras, só no ouvido, cara. Só no ouvido, Marquinhos. Aí eu ficava escutando nos discos, no rádio, e eu peguei as notas musicais, comprei um método, né? Peguei dó, ré, mi, aquelas notas lá. Aí tocava e eu tentava assimilar o som do meu violão com a nota que estava lá. Você tá entendendo? Às vezes nem dava certo. Está aparecendo, está aparecendo. Está aparecendo aquilo ali, né? Aí eu fui pegando gosto pela coisa, desenvolvendo até conseguir captar, ouvir a música e já tocar. Tá entendendo? Então, nunca tive escola, nunca entrei em escola para estudar violão nem nada. Eu peguei esse método, o método Paraguaçu. Eu lembro muito bem desse método, sabe? Foi o meu início, assim, com violão. Aí comecei a ouvir essas músicas, né? Aí E tirava aí, Roberto Carlos, essas músicas, passei a cantar Roberto Carlos, essas músicas assim, da época, de 68, 79, né? Aí depois conheci Beatles, esse pessoal que teve depois, né? Aí foi surgindo. Aí já em 71, 72, passei a comprar LPs. Aí que eu já passei com LP, né? pois é, e aí Então, o LP, aí você começa a comprar mesmo, e aí você insere nesse universo, você tem memória das primeiras coisas que você comprou de LP? olha, eu comprei os primeiros, foi Roberto Carlos, né? Aquele em Ritmo de Aventura, tinha um Roberto Carlos em Ritmo de Aventura, tem aquele, o Inimitável, o Roberto Carlos, né? Que eu comprei. Comprei um Ronivon na época, sabe? Deixa eu ver o que mais. Aí depois parti para o Caetano, aí foi surgindo depois o movimento, o Chico Buarque, aquele disco da banda, quando ele tocou no festival da banda, né? Estava à toa na vida, meu amor. Comprei esse disco também, sabe? Aí depois fui interessando, além das músicas brasileiras, por outros grupos internacionais. Aí foi surgindo na minha vida Beatles, o Led Zeppelin, Pink Floyd, né? Esse pessoal assim que já foi já outra levada, né? Que já estava mais adulto, já estava mais na estrada, estava ouvindo mais, sabendo de movimento hippie, essa coisa toda, o Woodstock, o festival, aí passei a interessar por outros tipos de sons também, Pois é, além dos Beatles. por falar em movimento hippie, você seguiu ficou ouvindo Sai Guarabira demais e resolveu botar o pé na estrada? O pó da estrada gruda no meu rosto, como a distância mata. Pode crer, pode crer. Em 72, 73, por aí, Marquinhos, eu fazia umas pulseirinhas de... Houve aquele movimento, vamos falar, a questão política brasileira, né? Então, teve o regime militar e teve o pessoal que, às vezes, queria peitar o regime militar. Tipo assim, né? O pessoal que era contrário, né? Nos anos 68, até 85, né? O regime militar. Então, eu era contra o regime militar, mas não peitava. Então, pensei em uma terceira via, sabe? Como eu gostava muito de ler, de tocar, de ouvir música, eu optei pelo movimento hippie. Aí eu fazia umas pulseirinhas de matanê e peguei a estrada, sabe?
não fiquei assim, eu sabia da política, quem era contra, quem era a favor, porque não vou envolver com isso, não. Eu vou viver outra coisa. Eu pensei, pode ter uma vida além disso aqui. Eu não queria entrar na política, sabe? Assim, na época. Você entendeu? Aí fui fazer pulseirinha. Aí peguei de carona, naquela época você viajava de carona em 72, 73, 74. Então saía daqui, ia para Brasília, fazia a torre de televisão lá, fazia pulseirinha para vender na torre, sabe? Dali eu ganhava uma graninha e pá. Dali eu peguei uma estrada uma vez e fui parar em Salvador. Fui até em Salvador, de carona. Andei de trem de ferro, passei por Montes Claros, Monte Azul, Urandi, uma cidade que tem no começo da Bahia, sabe? Até chegar em Salvador. Tudo nas caronas, vendendo pulseirinha, comendo, vivendo, sabe? E no movimento rico, no paz e amor, sabe? Maravilha. Depois voltei. Não, você sabe que... Eu passei por isso também, viu, Marquinhos? Não, eu tô achando mal barato, porque eu falo que eu sou eu fiz tudo fora de época, assim, já passado da época, né? Eu fiz isso em 85, imagina. Eu já estava com... eu fiz 20 anos na praia de Coqueirinho, na Paraíba, que na época não tinha uma moradora, Genildo e sua mãe. Hoje ele tem um quiosque do Genildo lá, até hoje eu falo com ele tinha 13 anos na época. Como era difícil fazer fogo, ele levava o feijão, a mãe dele cozinhava, a gente dava metade, meio quilo para ela e ficava com a metade em troca dela cozinhar para a gente. Então eu fiz esse percurso, fui bater em Jericoacoara, mas eu não fazia nem pulseirinha, velho. Então o meu negócio era pedir rango e fiz grandes amigos, foi uma experiência, mas isso durou 8 meses. Eu saí em janeiro, em agosto, no final de agosto eu estava de volta. E também não foi muito demorado, não, mas foi uma experiência muito legal também, viu? A estrada ensina muito, né? Eu tive essas épocas. Depois eu voltei em 76. Em 76 eu fui com a Wanda também. Foi minha parceira, né? A Wanda de Almeida. Aí em 76 nós pegamos a estrada também e fomos parar em Salvador. Antes eu fui para o Rio de Janeiro, eu ia para Santos, lá no Guarujá. Lá em Guarujá era bom para vender pulseirinha de macramê, comprava umas miçanguinhas, sabe? Punha umas miçanguinhas no meio, umas palha da costa africana, tinha uma palha da costa, então eu fazia umas pulseirinhas, punha umas miçanguinhas. Em Salvador, na época que eu fazia da cor do santo. Eu começava a conversar com a pessoa assim, mais ou menos, eu sabia mais ou menos que santo que ela era, de Xangô, Yansan, aquela coisa, sabe? Pois é, mas aí mas nessa fase aí, quando você foi com a Wanda, para quem não sabe, você fala um pouquinho da Wanda aí, que é importante. Nessa fase que você foi, você já tocava com a Wanda, sua parceira, foi casado com ela há muitos anos, você já tocava, já não dava para ganhar uma grana nos botecos tocando, não? Dava também. Mas eu conheci a Wanda, eu participei no festival aqui em Goiânia em 72, 73, 74, do Festival Comunicação. Compondo, cantando, né? Eu ia te desafiar mais tarde, para perguntar se você participou do Comunicação. Eu participei em 72, 73, 74. Esse disco é depois. Esse aqui eu peguei esse disco porque o Braguinha está aqui, né? Você vai ter uma história com o Braguinha aí? Exato. Aí aqui está o Braguinha, nessa primeira foto aqui é o Braguinha Barroso. Meu compadre, Braguinha. Eu sou padrinho do filho dele. Eu sou padrinho do Querem a PUC, que é o filho dele, o Querem a PUC, eu sou padrinho do filho dele. Então, o Braguinha é meu compadre. Beleza, siga aí, porque tem que entrar nos discos aí. Em 74, Comunicação. Em 76, eu conheci a Wanda de Almeida, que tinha ganhado o Festival de 75, melhor letra. A Wanda em 75 ela ganhou. Em 76, nós fomos convidados a montar uma peça de teatro. Um amigo nosso convidou a gente eles ensaiavam ali até no Colégio Ateneu, aqui em Goiânia. Adão, tem um pessoal lá, tem uma mulher lá que toca, que canta, mas só tá ela, você é um músico, você podia ir lá para ver, não, montar uma peça de teatro, chamava Vina Vira Viagem, com o grupo Poeira. Aí eu fui lá para ver a peça, interessei pela proposta do teatro dessa peça, né? E já passei com a Wanda a fazer as músicas. Conheci ela lá e já passamos a musicar, a fazer músicas, letras para a peça. Era para ter uma, duas músicas. Nós entrosamos tanto, fizemos tanta música, o teatro virou uma ópera, tipo uma ópera. Passou só musical, passou mais música. Aí nós fazíamos temas para cada personagem. Tinha uma bruxa system, a bruxa do sistema, sabe?
que era o Joel Cardoso de Oliveira, um baita ator, que foi com o Zé Celso Martínez Correia para a Itália, foi para Moçambique, voltou com o regime militar e veio cair justamente em Goiânia. Então, tinha um personagem dele da Bruxa System. Eu fiz um rock da Bruxa. Aí tinha um índio lá, que era o Chibango. Eu e a banda fizemos uma música. Então, fomos fazendo músicas assim para peça, ela virou um musical, sabe? Interessante. Maravilha. E naquela época, para você fazer essas peças de teatro, você tinha que levar na censura também federal, que era tudo, tinha um carimbo, né? Da censura federal, como eu tenho até hoje, várias letras, né? E tinha um carimbo, né? Que senão você não podia cantar nem apresentar. Essa peça de teatro mesmo, nós tivemos que apresentar ela para os censores aqui em Goiânia antes de mostrar para o público. Aí o censor pegava o roteiro, então vai no ato tal, o que é? Era música. Mas é só música, mas vamos cantar, canta a música. E eu já tocava a música. Aí outra peça. Aí no final eles liberaram a peça, sabe? Os censores liberaram, mas você tinha que fazer essa questão, né? Então eu conheci a banda em 76 e passamos a morar junto. Ficamos 17 anos juntos, cantando, tocando. Em 76 mesmo, nós fomos para Salvador, sabe? Depois que acabamos apresentando essa peça em Brasília, aí pegamos a estrada. Fomos para lá em Salvador. Isso foi em dezembro, nós voltamos em abril de Salvador, fazendo pulseirinha, camiseta manchada, passando um carnaval lá na Bahia, uma festa tanta, né? O Carnaval de Salvador naquela época. Não era igual hoje. Hoje está mais glamorizado os carnavais, né? Que eu tive a honra e a alegria de vê-los no palco dos melhores dos melhores acústicas desse país. Eu sei que você sabe disso, Teatro Goiânia, que eu vi você e ela no palco, e eu conversava com você em off. Para quem nunca, né, não viu a Wanda, não sei se tem vídeos no YouTube, a Wanda era um jeito brejeiro que a gente fala aqui em Goiás, e me lembrava a Marluí Miranda, a Doroti eu nunca vi no palco, então não sei, né? Um pouco é o Ramalho, mas eu acho que ela é mais pé no chão, é mais cerrado, é mais caipira, né? Então, mais Marluí Miranda do que Elba Ramalho. Ramalho. Então, só para fazer essa homenagem para a Wanda. Mas aí, meu irmão, que você tem para nos apresentar aí dessa coleção sua? Lembrando, amigas e amigos, que a estante onde estão os discos dele foi feita pelo próprio Adalto. Achei isso muito legal. Eu que fiz com meus braços. Aqui, ó. Isso aqui é eucalipto tratado. Maravilha. Então, vamos lá? O que você começa a desfilar seus discos aí? Olha, aí eu tive em São Paulo em 72, 73, vi um show lá em São Paulo, nessa época das pulseirinhas, fui no teatro lá, vi um disco, um show do Odair, Cabeça de Poeta, com o grupo Capote, que gravou alguns discos. E o grupo Capote tocou com o Tom Zé nesse disco aqui, que é Se o Caso é Chorar. Ok? Está aqui o Odair Cabeça de Poeta e o grupo Capote. Então, eu lembrei desse show que eu vi ao vivo lá em São Paulo, do Odair. Então, guardei esse LP aqui do Tom Zé, que é um baita músico também, brasileiro, fez parte do movimento Tropicália. Te quero, quero bem. Te quero bem. Chiclete, chiclete, mastigo doridô. Chiclete, mastigo doridô. Te choro, chuvinha chuviscou. Te choro, chuvinha chuviscou. Chamego, aquela coisa. E o do Odair Cabeça de Poeta, eu tenho esse disco dele aqui. Sabe? Que tem um ovo aqui na capa, né? Um LP. Então, lembrando o Tom Zé e o Odair Cabeça de Poeta, desses LPs que eu tenho, desses pouquinho que eu tenho aqui, que eu guardei, né? E está aqui até hoje. E sempre que eu vejo um disco que eu não tenho, eu dou um jeito de trocar. Eu tenho alguns repetidos. Vamos fazer uma troca de LP, tá, Marquinhos? Você tem uns aí repetidos também? Né? Tem bastante. Eu sou meio obcecado, tem um monte repetido aqui. É incrível, eu sou totalmente maluco. O Beto Guedes, eu perdi até a conta de quantos eu tenho de cada um, porque eu gosto mais do Beto Guedes, né? Então, toda vez que eu ia no centro, o que eu encontrava, eu comprava, eu não tinha jeito. Mas vamos lá, esse Capote é muito interessante que o primeiro disco dele, do grupo, que o Odair fez parte, né? Fruto da Feira, esse disco foi produzido pelo Tom Zé. Então, a relação deles é uma relação muito, muito forte, né, Adalto?
Entrei na feira da fruta pra ver o que a feira da fruta tem. Tinha laranja, morango e banana, só não tinha jacatu. Exatamente, Tom Zé, com o Odair Cabeça de Poeta, né? Que foi o criador do grupo, do Mas aí ele Capote. produz o primeiro disco deles, e aí E, eu não sei. nesse disco, Tom Zé, quem acompanha ele é o grupo Capote, nesse disco aqui. Que tem, inclusive, o Odair Cabeça de Poeta, tá nele aqui. Ó. Então, Esse né, disco é uma coisa aí, interessante. fala mais, fica com ele um pouquinho, segura um pouco o disco aí. Esse disco aí, ele... O disco que a gente vê... Não, pode deixar, só fica com ele no colo que eu quero te perguntar aí. Esse disco aí, certo. como é que é? O Tom Zé é um disco mais autoral, como quase tudo do Tom Zé? Tudo dele, tudo do Tom Zé. As músicas que estão aqui são todas dele. Porque o Tom Zé é uma cara... Tem a Menina, Amanhã de Manhã, Dor e Dor, Senhor Cidadão, Abrigado, É Difícil Itália, com o Rio Totel, que é uma música que fez na época, né? Interessante essa música, o Anfitrião, e Se o Caso é Chorar. O que tocou desse disco aqui é Se o Caso é Chorar. Essa foi a mais conhecida dele. Eu te provoquei. Esse disco é de 1972, esse disco. Eu fiz questão que você pegasse o disco de volta. Você não dispensa logo, não, porque as curiosidades vão surgindo. Porque, embora, não sei se... Você fala tocou também, é aquela coisa, né? Algumas coisas, naquele momento, o rádio era mais democrático, efetivamente, né? Tocava-se... Tom Zé tocava no rádio, né? Por incrível que pareça. Não tanto, mas tocava. Tocava. E uma música que desse disco não tocou, pelo menos aqui em Goiás, nada desse dia que eu me lembro. Eu tinha 7 anos, também não dá para ter como referência, mas Dor e Dor, eu amo Dor e Dor, e Dor e Dor, ela foi regravada no primeiro disco, se não me engano, o primeiro disco da Bárbara Eugênia, e catapultou a Bárbara Eugênia com participação de Tom Zé, que é maravilhosa a versão com Bárbara Eugênia de Dor e Dor. Que legal, eu não conheço. Lindo, lindo. Eu vou te apresentar depois. Beleza, quero ouvir sim, Dor e Dor. Eu conheço essa música. Lindo, lindo. É lindo. Para você ter uma ideia, aí que é a grande coisa do Tom Zé. Tanto que é moderno, Tom Zé. A versão dela, que ela fez, ela mudou pouca coisa. É praticamente a versão original. A base, a estrutura toda é Tom Zé, sabe? Então é incrível, Dor e Dor. O Tom Zé é bem experimental, né? Um trabalho assim, depois, né? Eu acho o Tom Zé, por exemplo, o Frank Zappa brasileiro é o Tom Zé. Mas você sabe que eu concordo meio a meio. Porque veja você. Meio a meio. Eu vou te dizer por quê. Presta atenção aqui. Acho que a galera vai gostar desse raciocínio, ou pelo menos para a gente pensar, porque eu sou muito encafifado, assim. Para mim, Hermeto é um gênio absurdo, né? E o Sivuca, que é menos experimental, que não é experimental, está longe disso, não ganhou a notoriedade e é tido... Só quem conhece Sivuca é que vai dizer, tanto que Sivuca é gênio, não é? Mas quando se ouve Hermeto, todo mundo diz é gênio. E, no entanto, quando eu conheci a obra do Sivuca, que eu baixei tudo e fiquei impressionado com o Sivuca, com a versatilidade. Sivuca faz jazz, o Sivuca gravou com músicos africanos, o Sivuca fez samba, o Sivuca fez... Cara, o Sivuca fez tudo, né? O Sivuca fez bossa nova. E, então, eu acho que o Tom Zé, ele é uma espécie de... Fazendo essa comparação, acho que... Então, Hermeto e Frank Zappa. Aí sim, muito experimentalismo, muita ousadia, muita loucura, né? Tom Zé faz isso também, mas ele consegue ser popular, assim como Sivuca, sabe? Então, ele tem os experimentalismos, mas, rapaz, olha Todos os Olhos. Augusta Consolação, eu sempre me confundo com o título, né? Augusta, graças a Deus, graças a Deus, entre você e a Angélica. Quer dizer, e aquela capa também tem aquela polêmica toda em prol da capa, né? Exatamente, mas nem vou entrar nessa conversa agora, que é o nosso assunto, mas eu estou dizendo... Agora, só para te complementar, o Sivuca,
Você acredita que eu e a Wanda, nós fizemos um projeto Pixinguinha, aqui Eu em estava Goiânia. lá, maluco. Eu estava lá, maluco. Então, você não vai deixar eu mentir sozinho. Nós fizemos a abertura para o Sivuca, eu e a Wanda. Era a Wanda e a Adalto, foi em 85, aqui no Teatro Goiânia, no projeto Pixinguinha. Olha o tanto que cara toca. Nós encerramos com a música Forró Bodó, que eu e a Wanda gravamos, né? Que eu gravei no compacto, o Martim da Vila gravou. Me convidaram para uma festa do Divino Espírito Santo. Ficava bem no recanto. O Sivuca estava lá para entrar depois da gente, ele entrava. Tem até um fato curioso aí também, porque o nosso baterista, que foi tocar, o Pet, morreu, Deus o tenha, ele é canhoto. Ele era canhoto, o Pet. Nós fomos passar o som à tarde lá no Teatro Goiânia, a bateria do músico do Sivuca estava lá, sabe? Aí o cara falou assim, não vamos para outra bateria, não, pode usar essa aqui. Pode, tudo bem. Só que o nosso músico, o Pet, era canhoto. O que ele fez? Ele virou a bateria, a caixa, o chimbal, virou para ele tocar. E nós pensamos que ia acabar o nosso show, o Sivuca entrava, dava um tempinho para mexer. Rapaz, e nós tocamos, acabou nossa música, acabamos com Forró Bodó. Ele entrou, o Sivuca, ei, Forró Bodó, o trem tá ficando bom e vai ficar melhor. Ele entrou tocando a música, eu pirei, porque eu não conhecia. Olha o tanto que o cara é músico, ele estava lá escutando, já entrou tocando ela. Você estava lá no dia, então você deve lembrar. E aí, o baterista dele subiu na bateria para tocar o esquema, e estava trocado as peças. Rapaz, o cara foi ninja demais, né, igual o cara fala. Porque ele tocou com a bateria virada. Aí, quando acabou a primeira música, assim, parei, a bateria está errada. O que foi? Não, mexer na bateria. Aí o cara, não, é porque o músico antes era canhoto. Então, para acompanhar o Sivuca também tem que ser fera, porque o cara tocou com a bateria trocada. Né? Então, nós tivemos o prazer, o privilégio de abrir o show do Sivuca. Só para complementar aí. Não, história maravilhosa. Você ilustrou uma história. E o curioso é porque eu chego em Goiânia em 83. Eu vi alguns shows seu e da Wanda, mas eu não me lembrava da abertura desse que vocês estavam, não. Agora, uma coisa que eu conto para todo mundo do encantamento do Sivuca com a Glorinha Gadelha, cantando com ele nesse show, a esposa dele. Esse show, Glorinha Gadelha, que era a esposa exatamente. dele. Glorinha eu Gadelha, falo. Tem uma LP dele aqui. Terminou o show. Eu nunca vi o Teatro Goiânia, parecia um bailão de forró. Todo mundo dançando. O Sivuca botou... Você lembra disso? Lembro. Maravilha. Ele era o cara, eu falo. Aquilo lá toca, aquilo lá musicava qualquer coisa. A gente conversando assim. Você está falando, ele está tocando. Ele musicando o que você está conversando. O cara tem um dom para a música. Eu pirei com ele. Ele é músico, é gênio. Então vamos lá. Vamos para o segundo aí da nossa fila aí. Segundo ou terceiro? O Tom Zé, né? Eu tenho um disco aqui, já que nós estamos falando do Tom Zé, do Tropicália, eu tenho um disco aqui do Torquato Neto. Deus, vou pra não voltar. E onde quer que eu vá. Torquato Neto, né? E foi um letrista, um grande letrista do movimento Tropicália, foi um apoiador dos movimentos culturais de vanguarda, né? Do cinema novo até, da música que surgiu naquela época de 68, 69, 70, junto com Caetano, Gil, né? O Tom Zé, que está lá também, no Tropicália, que é disco do Panep Circense, né? Então, tem duas músicas naquele disco lá, do Tropicália, dos arranjos do Rogério Duplá, né? Que é um baita arranjador. Nossa, eu gosto mais do Rogério Duplá também, né? Para arranjar. Aquele disco lá foi por ele. Tem duas músicas nesse disco aqui que está lá, que é o Geleia Geral, Gilberto Gil e Torquato Neto. Todas essas letras são do Torquato Neto, né? Mostra a contracapa, por favor. Essa capa aqui. É uma contracapa. Né? Você não mostrou a contracapa. A contracapa. Né? E ele é um disco duplo, né? Tá aqui o LP, tem as letras. Então, as músicas que tem aqui, Louvação, Gilberto Gil, Torquato Neto. Para Dizer Adeus, é do Lobo e Torquato Neto. A Rua, Gilberto Gil, Torquato Neto. Vento de Maio, Gil e Torquato Neto. Zabelê, Gil e Torquato. Marginália 2, Gil e Torquato.
Lado A. Agora o lado B, Geleia Geral, tá no disco Tropicália, Gil e Torquato. Ai de Mim, Copacabana, Caetano Veloso e Torquato Neto. Mamãe Coragem, essa música é linda. Caetano Veloso e Torquato Neto, e tá no disco da Tropicália. Mamãe Coragem e Geleia Geral. Deus vos salve, Casa Santa, Caetano Veloso e Torquato Neto, cantada aqui pela Nara Leão. Let's Play That, Jardes Macalé, que outro baita música, hein? Jardes Macalé e Torquato Neto. 3 da Madrugada, Carlos Pinto e Torquato Neto, gravado em 73 com a Cal Costa. Então é um disco que eu gosto muito, de vez em quando eu escuto esse LP, adoro o trabalho dele, né? Torquato Neto, um piauense, eu admiro muito, que meu pai nasceu do Piauí, meu pai é piauense, então esse cara aqui é lá de Teresina, né? Não, eu só ia fazer uma provocação para você, porque eu tenho uma tese, que não é minha, óbvio, né? Acho que qualquer pessoa que acompanha a música brasileira fala disso, né? A gente não faz letra, a gente faz poesia. E o caso do Torquato Neto é um poeta, né? Você falou letrista, tudo bem, né? Se encaixa, mas o Torquato Neto, ele não fez letra de música. O Torquato Neto fez poesias e meteu nas músicas dos caras, né? Tanto é, eu te peço, por favor, pegue novamente esse encarte e leia um verso para dizer adeus, que para mim é uma das músicas românticas mais lindas da música mundial. Leia um versinho de Para Dizer Adeus, dessa parceria. Edu Lobo e Torquato Neto. Então, leia um versinho. Adeus, vou para não voltar. E onde quer que eu vá, sei que vou sozinho. Tão sozinho, amor, nem é bom pensar que eu não volto mais desse meu caminho. Ah, pena eu não saber como te contar que o amor foi tanto. E, no entanto, eu queria dizer, vem, eu só sei dizer, vem, nem que seja só para dizer adeus. Né? Pronto, Torquato Neto. Torquato Neto. Salve. Salve. Uma pena, né? Torquato morreu jovem. Concreta, né? O Torquato realmente era um baita letrista, né? Compositor, né? É isso aí. Baita poeta, rapaz. Um baita poeta. Você não fica diminuindo o Torquato, não. Beleza. Então, vamos lá. Só para ilustrar, todo mundo deve saber, mas a gente ilustra aqui, né? O Torquato Neto morreu muito jovem, tinha problemas de depressão profunda, acabou se matando. Eu assisti um documentário muito legal do Torquato Neto, depois eu ponho aqui a legenda, o título aqui, que eu não vou me lembrar o nome. Muito legal, e tudo que se puder ver de Torquato Neto, vejam, porque Torquato Neto, junto com Capinã, foi fundamental nesse movimento da Tropicália, 2 grandes poetas que contribuíram demais para a música brasileira. E eu acho interessante esse disco que você trouxe aí, que, de certa forma, inaugura também uma parada muito legal na música brasileira, que foram discos feitos para homenagear os letristas poetas. No final da década de 90, eu tenho um que foi um primor, em homenagem a Ronaldo Bastos, que, para mim, é um dos maiores também da música brasileira. Para mim é bobagem, quem sou eu na fila do pão, né? Para todo mundo que gosta de boa música, Ronaldo Bastos, que era poeta no Rio de Janeiro, do movimento da contracultura no Rio, depois se encontra Milton e vira o grande letrista do Clube da Esquina, da galera. Tem um disco também em homenagem ao Fernando Brant, que também é muito legal. Então, eu acho isso, valorizar o letrista, o poeta, né, que Cacaso também, né, Paulo Leninski, tanta gente, Chico. Chegou no vento a voz do cantador. E pela estrada que me leva a Maceió, eu descobri você contando estrelas. Há muito tempo que eu andava só, no mesmo shot, coisa feiticeira. Para homenagear o poeta, eu acho espetacular, sabe? Pena que tinha que fazer muito, porque tem... Interessante. Então, vamos lá. Vamos lá. Outro LP? Outro LP. Outro caba que eu gosto também aqui, ó. Sérgio Sampaio. Eu quero voltar, meu corpo na rua, brincar, voltar pra gemer. Eu quero voltar. Sérgio Sampaio. Aqui é um dos malditos também, né? Título dos malditos. Esse disco aqui também, Viajei de Trem, essas músicas é lindas. Ó, não tem amigo, não. Leros e boleros. Olha aqui. Maldito para você, filho ingrato. Para mim, ele é bendito. Não fui eu, nem Deus, não foi você, nem foi ninguém.
tudo que se ganha nessa vida é pra perder. Tem que acontecer. Pra mim também é bendito. Salve, salve, Sérgio Sampaio. É bendito. Esse cara aqui é bom, sabe? Eu gosto dele. Maldito, assim, pelo pessoal da época, né? Achava que era um compositor maldito. Então, esse disco aqui, eu achei ele muito interessante. Esse disco aqui ele é de 73, 73, sabe? Então, é um disco que eu guardei. Por exemplo, eu tenho disco aqui que foram comprados na época. Eu não desfiz. Eu tenho disco aqui que tem 40 anos que está guardado. Eu não desfiz deles. Veio o CD, aquela coisa, mas eu pensei, como é que eu vou desfazer desses LPs? Eu gosto tanto, como é que eu, né? Então, tem disco que tem 40 anos, 45 anos, está aqui comigo. Esse aqui é um dos que eu comprei em 73, está aqui, ó, guardado. Ele está até meio amassadinho, porque ele já me acompanhou tanto. Sérgio Sampaio. Então, eu quero botar meu bloco na rua, né? Que foi sucessão, tocou. Mas esse disco todinho. Viajei de trem, né? Que inclusive é com o Raul Seixas, né? Raul Seixas faz uma ponta aqui. Raul Seixas que produziu esse disco. Raul Seixas produziu esse Sérgio Sampaio aqui. Leros e boleros, filme de terror, tocou. Cala a Boca Zé Bedeu, que é do pai dele. O maestro Raul Sampaio é o pai dele. Essa música é linda, né? Pobre Meu Pai, Labirinto Negro, Eu Sou Aquilo que Disse, Viajei de Trem, Não Tenha Medo Não, Rua Moreira, Dona Maria de Lourdes, Odete, Eu Quero Botar Meu Bloco na Rua, e Raulzito Seixas, que ele fez para ele, né? E o Viajei de Trem, o Raul toca lá, né? Faz uma pontinha lá na apresentação, assim, né? Uma torcida, Viajei de Trem, tipo assim. Esse disco, eu estava esperando o momento que viesse alguém aqui no programa Almanac do Vinil e falasse de Sérgio Sampaio. Eu entrevistei a Karine, tornou-se uma querida amiga de Vitória, e eu disse, poxa vida, não vai apresentar o Sérgio Sampaio? Ela falou, porque ele é capixaba, na verdade ele é de... ele é de Cachoeiro de Itapemirim. E ela disse, mas... exatamente. Ela falou, mas isso aí é muito óbvio apresentá-lo, né? Vai aparecer muito bairrismo e tal. Aí eu falei, tudo bem, né? E foi bom, porque ela apresentou outras coisas muito legais. Mas o Sérgio Sampaio, para mim, é um dos músicos que mais me tocaram o meu coração. Eu tinha 8 anos de idade, 7 para 8 anos, quando eu vi Eu Quero Botar Meu Bloco na Rua. E esse disco, eu comprei ele logo que cheguei em Goiânia, na Mesbla, quando a Mesbla existia e vendia discos. E esse disco é impressionante. Você tem os outros dois aí, o Sinceramente e o Tem Que Acontecer? Pois é. Depois do Quero Botar Meu Bloco na Rua, ele gravou esse aqui, Sérgio Sampaio, Tem Que Acontecer. Que também esse disco meu aqui de época. Tá comigo tem muito tempo esse disco. Aqui as costas dele, né? O verso, né? Ó, um figuraço o Sérgio Sampaio, né? Tem umas músicas lindas. Não, mas aí não pega, não. Não, vamos tocar. Não pega, não, senão a gente perde o embalo. Vamos focar no primeiro. Só mostra a capa do outro aí. Deixa quieto. Tá certo. Então tem mais esse aqui também. E eu tenho mais esse aqui, ó. Sinceramente. Melodia, melhores dias virão. Luiz Melodia, melhores dias virão. É só não botar a viola no saco, joga fora o guardanapo, vem comigo a mão. É só não botar a viola, né? Sinceramente, eu não deixei esse aqui, que é o último dele, né, que ele fez, né? De LPs. Então eu tenho os 3 dele. O Quero Botar Meu Bloco na Rua, Tem Que Acontecer e o Sinceramente. Belíssimos esses discos, né? Então sempre escuto. Né? Mas o primeiro, eu sou suspeito para falar porque eu gosto de tudo do Sérgio Sampaio. Agora, o primeiro disco dele, esse Eu Quero Botar o Meu Bloco na Rua, é um disco absolutamente porque todas as músicas são sensacionais. Assim, o disco todinho, né? O disco todo é bom. E quando eu era garoto, eu não sabia eu achava que Viajei de Trem era o Raul Seixas que cantava. Aí, quando eu me tornei, que eu comprei o disco, é que eu fui me dar conta de que era ele, né? E que o Raul faz uma pontinha, mas é lindo demais. É bonito. Eles gravaram um disco antes. Você sabe que eles gravaram aquilo da Ordem Cabelista lá, né? Não vamos falar sobre esse disco, mas o Raul Seixas já gravou com ele a Ordem Cabelista. Não há problema. Deixa eu falar.
Não, não há problema de falar, não. Eu acho que é até importante, não é todo mundo que assiste nosso programa, é porque nós dedicamos um programa bastante ao Raul Seixas, que eu entrevistei o Jamilson, da América Ah, Music, né? E ele é conheço fascinado ele. pelo. Eu sei que você conhece. E aí, nós falamos muito de Raul, e não tem como falar de Raul sem falar de Sérgio Sampaio, porque quem Exato. convenceu o Raul a gravar, o Raul era produtor da Da RCA. Quem CBS. convenceu o Raul a gravar foi justamente Sérgio Sampaio. Então, se a música Exato. brasileira teve Raul Seixas, deve muito ao incentivo do Sérgio Sampaio. Então, Também. mas o Sérgio, é, tudo bem, ele participou da Sociedade da Gran Ordem Cavernista, que é um disco também muito experimental, muito. É, E bonito, né? Ele é, foi o Sérgio Sampaio, o Raul Seixas, o Edi Star e a Miriam Batucada. Beira Não é Batucada. isso? É. Exatamente. Então, assim, né, foi um disco muito importante para a música brasileira, porque acabou lançando quatro, né? O Edi e a Miriam gravou pouco, mas é um disco muito legal. Mas o Sérgio Sampaio, só para a gente voltar nesse disco e fechar esse disco aí, é um disco seminal da música brasileira. Inclusive, o Célio Albuquerque, que editou o livro 1973, o ano que revolucionou o MPB, é óbvio que esse disco está lá, um texto muito bom, sempre indico esse livro, porque é um disco. Cara, 73 foi um ano iluminado. A década de 70 foi um ano muito. Exatamente. Foi uma década Exatamente. muito boa na música brasileira, né? E 73 foi um ano mega fértil. E esse disco do Sérgio Sampaio é a prova cabal que 73 foi um ano realmente mágico para a música brasileira. Eu me inspirei muito para fazer algumas músicas aqui nesse disco também. Viajei de trem, eu pensei que música bonita, simples, né? 2 acordes, 3 acordes, né? Musicalmente falando, e com a letra e uma melodia linda. Então eu peguei muita coisa desse disco para tocar. Essa Viajei de trem mesmo eu já toquei ela em shows. Eu botava um efeito no pedal lá para ficar tipo uma viagem, sabe? Tocando, eu tocando, e eu viajei de trem, né? Fugi pela porta do apartamento, nas ruas, estradas e monumentos. Né? Então, eu toquei essa música, achava O legal. sol clareava num céu de cimento, as ruas marchando, engolia meu Invadia o tempo, meu tempo. invadia meu tempo. Exatamente, essa letra é linda. É lindo. Mas esse disco aqui ó, vale a pena. Esse disco aqui vale a pena ouvir. Não é não? Não é não, Marquinhos? É um Esse disco disco é interessante. fundamental, é Exatamente, fundamental. esse aqui eu sugiro para as pessoas. E Né? antes que a gente saia dele, é importante fazer um comentário que eu acho extremamente importante. O Sérgio Sampaio é a prova cabal de que a simplicidade é parceira da genialidade. É isso que você falou. Se você olha as melodias do Sérgio Sampaio, aparentemente são simples, mas são tão criativas, tão harmoniosas, não é tão. Exato. É uma coisa. E as letras do Sérgio Sampaio? O cara fala de amor em várias músicas e sempre criativo, com letras sempre criativas. Tem que acontecer, por exemplo, é uma coisa linda demais, não é? Linda, linda. Linda, linda. Não é? Esses 3 discos são ótimos. É, Sérgio aí tem Sampaio, que, viva aí tem que destacar uma coisa, que aí já que estamos falando de Sérgio Sampaio e pela primeira vez aqui eu estou podendo esbaldar, é importante conhecer também ele iria gravar o primeiro CD, ele morre em 94, se não me engano, e ele já tinha um demo do que chama Cruel. Aí Cruel. o Zé Cabaleiro pegou essa demo, lapidou o máximo que pôde, usou a base e fez a orquestração e lançou o Cruel. Eu tenho o Cruel Cru, que eu batizei de Cruel Cru, eu toco na Boca Livre, na minha rádio web. Cruel Cru, que é só o Sérgio Sampaio, que eu acho legal. Tecnicamente é muito ruim, mas eu acho bom demais ouvi-lo. E depois eu comprei o Cruel, que foi a produção da Saravá Discos, que é uma gravadora, um selo que o Zeca criou para lançar essas coisas que estavam aí. E eu devo essa ao Zé Cabaleiro, porque Cruel é um disco cruel, de tão bom. Cruel no sentido visceral. Máximo, no sentido máximo. Bom de ouvir, legal. Sérgio Sampaio, massa. Beleza. Viva Sérgio Sampaio! Viva Sérgio Sampaio, é isso aí. Eu viajei de trem, eu viajei demais nesses discos dele, nessas músicas dele. Beleza. Então vamos lá, vamos para o próximo disco aí, meu amigo. Então pronto.
Então, já que é homenagem, essa semana faleceu um grande guitarrista brasileiro, né, que acompanhou o Alceu Valença. Acho que a música do Alceu Valença deve muito a esse músico aqui, que é o Paulo Rafael. Né? Paulo Rafael. Né? Passa um pouquinho. Não, deixa. Deixa a capa um pouquinho, é que você cortou ela. Você está aproximando demais e está cortando. Afasta. Assim? Aí, lembre-se de afastar, se não corta. Maravilha. Então, Paulo Rafael. Contracapa. Né? Põe a contracapa, por favor. Contracapa. Pronto. É isso? Viva Paulo Rafael. Esse Paulo Rafael, eu acho que o trabalho do Alceu Valença tem muito a ver, Tropicana, aquelas músicas lá, tudo que fez sucesso, aquelas guitarras, aqueles violões bonitos que tem lá, é tudo esse cabra aqui que fazia. Que Deus o tenha. Faleceu, acho que anteontem, né? Com 66 anos de idade. Então, esse disco aqui, eu tenho ele há muito tempo. Lançaram agora seu primeiro disco instrumental. Esse instrumental, Paulo Rafael, guitarrista, compositor, produtor, traz a marca própria, personalizada, um estilo inconfundível através das cordas de sua guitarra. O disco mexe com as emoções, passando pela rusticidade acústica, seguindo até os sons mais modernos da guitarra sintetizada. Então, isso aqui é uma apresentação que tem, né? Produção de arranjo, então aquela coisa. Paulo Rafael iniciou-se na área de produção fonográfica através dos discos de Alceu Valença, melhorando continuadamente a qualidade e o nível técnico dos mesmos, como pôde observar nos LPs Cavalo de Pau, 700 mil cópias, Anjo Avesso, 2 discos de ouro e 1 de platina, Mágico, gravado na Holanda, amplificando seu know-how em estúdios internacionais, Estação da Luz, RCA, Rubi, estudos disso do Alceu Valença, Leque Moleque, através de Eldorado, produziu também os discos da Teca Calazans. Como arranjador, teve experiência como gratificante com Gal Costa, naquela música Vaca Profana, que a Gal Costa gravou, aqueles arranjos lá é do Paulo Rafael. Nem todo mundo sabe que Vaca Profana, do Caetano Veloso, né? Aquele arranjo é do Paulo Rafael no disco da Gal Costa. Né? MPB4, Teca Calazans, Cleito Cledi, Geraldo Azevedo, entre outros. Atuando ainda como músico de estúdio para vários artistas da MPB, como a Marina, a Melinha, Zé Ramalho, Boca Livre, etc. Então, esse cara aqui, um grande compositor, um grande músico. Nos anos 70, adolescente, Paulo Rafael iniciou sua carreira no Recife, primeiro com a banda Fetos e depois com o Ave Sangria. O Ave Sangria. Lançou ainda no Recife, junto com o Zé da Flauta, o disco independente Caruá, tendo presença marcante como músico nessa área de atuação. Músico de garagem, tocava violão em casa e absorvia as influências do som dos anos 70, como Gento Paulo, Robert Fripp, Jeff Beck e outros. Paulo Rafael nasceu no interior do Pernambuco no ano de 55, em Caruaru. Né? Então, esse cara aqui, esse disco aqui, ó, é bonito, vale a pena ver. Como ele trabalhou com o Ave Sangria, eu tenho um disco aqui do Ave Sangria, que eu vou mostrar para vocês. É um dos últimos trabalhos que o Paulo Rafael fez, está nesse disco aqui, ó, Ave Sangria, que é Vendavais. Aí tá dando para ver legal? Tá demais, né? Tá demais. Silêncio, segredo, nada demais, tudo simples. Eu quero tudo de novo, tudo de novo. Silêncio, segredo, nada demais, tudo simples. A contracapa do Vendavais, né, um disco duplo. Comprei esse disco naquele sistema. Olha que capa doida. Sabe? Ele é autografado, tem um autógrafo aí, o pessoal assinaram, sabe? Eu comprei no sistema de Catarse. Catarse que fala, né? Olha aqui a capa dele. Maravilha. Sangria. Comprei esse disco, mandei o dinheiro e pá, aquela coisa, para depois eles me devolveram. Antes de fazer o disco, eu já tinha comprado. Aí depois eu fiquei na dúvida, será que eles vão me entregar esse disco mesmo? Passou o tempo, você acredita que o correio chegou aqui em casa? Mas achei bom demais quando chegou aqui. Ave Sangria, Venda Mais, de Paulo Rafael e o... Né? Pois eu aproveito esse momento para reiterar a homenagem a Paulo Rafael. Quem nunca teve a oportunidade de ouvir esse disco, que faça busque pelo YouTube, faça o que tiver, mas ouça esse disco.
Você acabou lendo toda a ficha técnica e eu até achei interessante, porque... Eu não li tudo, não. Tem mais, eu não li tudo, não. Ah, beleza, eu achei que você tinha lido tudo. Mas aí foi importante para que as pessoas entendam a importância de Paulo Rafael na obra do Alceu Valença. Eu vou até contar uma historinha aqui que eu acho que endossa isso aí. O grande, o genial, o maravilhoso, o Wilson das Neves, tocou durante anos com Chico Buarque de Holanda. E aí ele foi receber uma medalha dessas de honra lá na Assembleia Legislativa do Rio, e lá estava o Chico no dia da homenagem ao grande Wilson das Neves. E na fala do Chico, o Chico disse: eu tenho a honra de tocar na banda do Wilson das Neves. Então eu diria, Alceu Valença tem a sorte de tocar na banda do Paulo Rafael. Porque Alceu, deixa eu só concluir, Alceu, 50% de tudo que o Alceu fez tem dedo de Paulo Rafael. Ou mais, hein? Talvez literalmente. Eu estou falando de 50 porque, como o Alceu Valença é genial e um grande compositor, eu estou tentando equilibrar as coisas, né? Que é um artista genial. Mas a importância de Paulo Rafael. E aí, eu quero dar o meu depoimento também sobre Ave Sangria. Eu adoro rock progressivo, e eu vou dizer mais. Ave Sangria é tudo e alguma coisa. Assim, qualificar a Ave Sangria só com rock progressivo, eu acho que é até uma injustiça. Então, Paulo Rafael é um dos caras que criou desse movimento em Recife, nos anos 70, espetacular. Aquilo que eu sempre falo, Pernambuco é o coração desse país, né? Musicalmente, culturalmente. Então, quando você pensa em Marconi Notaro, a própria Ave Sangria, esses sons psicodélicos que eles fizeram... Flaviola, né? Bem lembrado, bem lembrado. O Dom Troncho, né? Dom Troncho, né? Como que é? O Lula Cortes, né? Lula Cortes, bem lembrado. É o movimento Udgrude, lá do Recife. Pronto. É por aí? É por aí, exatamente. Então, Paulo Rafael está, que nunca deixa de estar, ele foi para outra dimensão, mas a música dele está aqui nessa estante, está na sua, está na estante do mundo, né? E está nos pratos, nos toca-discos do mundo. Então, o Paulo Rafael jamais morrerá, mas ouçam a Ave Sangria também, para conhecer, quem não conhece, a potência desse camarada, desse grande guitarrista que é Paulo Rafael. Ave Sangria. Esse aqui é um dos últimos trabalhos que ele gravou, foi esse aqui. Maravilha. Né? Por sinal. Maravilha. Olha, eu te agradeço, Adalto, eu te agradeço demais ter trazido esses discos, e eu quero falar para a galera que eu não combinei com o Adalto de coração. Hoje foi um dia... Eu me emocionei muito com a morte do Charlie Watts, que eu sou absolutamente... Esse é outro que o Mick Jagger tem que ter a honra de tocar na banda do Charlie Watts. E eu fiquei muito triste com a morte do Charlie Watts e com a morte do Paulo Rafael. Então, eu já tinha decidido fazer uma homenagem a eles e coincidiu hoje de você trazer o disco do Paulo Rafael. Então, foi um casamento de energia nossa aqui. Eu te agradeço demais de ter tido essa intuição e de ter trazido esse último trabalho do Paulo Rafael, autografado, que coisa linda. O trabalho de catarse, o que mostra a dificuldade do músico brasileiro produzir. Quer dizer, um gênio como o Paulo Rafael, né, não ter condição própria, precisar da catarse para produzir música nesse país, né? A gente tinha que pagar para ele produzir, né, para que ele deixasse registrado todo o seu talento. Então, você contribuiu para uma obra, né, a última gravação dele, que coisa espetacular. Parabéns para você, viu, meu amigo? Eu contribuía sem saber, eu acreditei no projeto, né, e mandei o dinheiro, tinha lá, projeto Catarse, né? Interessante. E bom, Marquinhos, que o que nós estamos falando aqui, nada, até o nosso papo também não foi nada combinado, as coisas estão fluindo, está acontecendo agora, eu e você. Exatamente. Né, aqui no LP. Então, que maravilha, que massa. Então, bora para frente, né? Vamos tocar o barco aí, que eu quero chegar nas suas obras. Já que nós falamos lá no Paulo Rafael, tem um disco que eu adoro muito, que ele toca também. Eu não sabia, depois é que eu vim saber que era o Paulo Rafael. Que é esse disco aqui, ó. É o Paebiru. Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão.
Cariri, fica perto desse. Ô, disco doido, disco bonito, sabe? Lula Cortes e Zé Ramalho, né? O Zé Ramalho está no verso. Só que o Zé Ramalho nem consta esse disco na biografia dele, né? Pelo que fala lá, ele não consta, não. Mas tem uma foto dele aqui dentro. É um disco duplo. Pela né? gloriosa Rosenblit. Pela Rosenblit. Essa história aqui da Rosenblit lá no Recife, né? Que deram 1.200, 1.300 cópias, né? Veio uma enchente, acabou com os discos, acho que eles tinham tirado 300 cópias, né? O Zé Ramalho e o Lula Cortes para vender para os amigos, né? Aquela coisa que sair de cabeludo. Igual eu gravei um LP agora, meu sonho era isso, sair vendendo meu disco por aí, cabelo grande, tá? Ô, mano, me dá uma força aqui, compra um disco, meu trabalho tá aqui. Então, acho que o Lula Cortes, eles fizeram esse trabalho bem hippie, assim, na época, né? Foi para a estrada lá, né? Na Pedra Encantada, né? Da Rainha Sumé, O Caminho da Montanha do Sol, né? Que é o disco, que é interessante, que eles foram para Paraíba, lá na terra do Ingá, na Serra do Ingá, fizeram uma pesquisa, um disco duplo, que é dividido terra, água, ar e fogo. Fogo e água, né? Encerra o disco com... São 2 discos, um disco duplo. É interessante, é um disco também que vale a pena ouvir. Paulo Rafael também tocou aqui. Aí eu pergunto para você, a mesma coisa que eu falei do Ave Sangria. Tem 1000 definições teóricas sobre esse disco, né? Psicodélico, progressivo, tudo. É um disco, para mim, indecifrável. É claro que quem estuda, conhece música, você que tem mais conhecimento teórico, é capaz de fazer uma definição. Mas esse disco, para mim, ele é indefinível, ele é indecifrável de tão genial que é. Não é? Há um mês atrás, eu comentava com um amigo, eu falei, rapaz, ele falou, esse disco aí, tem tanto mito sobre ele, eu falei, tire uma tarde, põe um fone, esqueça da vida e ouça esse disco inteiro. Exatamente. Vai escutar, escuta ele. Pronto. É um disco muito bonito, tem umas letras interessantes, a história em si, né? Então, a psicodelia da época, né? O tipo de produzir um disco assim, sem pretensões de sucesso, sem pretensões financeiras, eles queriam simplesmente tocar, compor, fazer aquilo ali, juntar os amigos e para naquela deles ali, naquelas viagens deles, e produzir um disco belíssimo para a música popular brasileira. Sempre escuto esse disco. E aí veja que coisa bacana. Olha como a cultura desse país é genial. E quando diz que do bairrismo, né? Nós, goianos, você apresenta o disco Paibiru como seu disco de afeto profundo, quer dizer, né? Tanto que a gente transcende o regionalismo e é capaz de pensar esse país de uma maneira macro, né? Assim, e aí o Maranhão, o Pernambuco presente na sua vida dessa maneira, né? Tão forte, né? Goiano aqui, goiano do pé rachado, pita às vezes na boca e curtindo o Pernambuco. Eu adoro Pernambuco demais. Eu já toquei lá em Crato, toquei em Barbalha, toquei em Nova Olinda, no Ceará, sabe? Fiz uns projetos lá pelo Banco do Nordeste, então eu tive naquela região ali, sabe? Tocando no Crato, Juazeiro, Barbalha e Nova Olinda. É o maior barato. Nova Olinda é uma cidade, lá tem é goiano, cara, eu acho que é goiano, Alenberg. Vamos falar nele aqui. Lá tem um projeto Casa Grande, sabe? Que é feito por crianças, a meninada até 17 anos que toma conta do som, da técnica, da luz, de vídeo, da rádio. Eles têm uma rádio lá, tem uma televisão. E eu fui convidado para tocar lá em Nova Olinda, que é uma cidade que tem depois do Crato. Não sei se você conhece Crato, ali você sobe a Serra do Araripe, você atravessa a Serra do Araripe, é o Pernambuco, do outro lado. E a primeira cidade que tem de lá é Exu, que é a terra do Luiz Gonzaga. Então eu subi até na Serra, aí você pega a Serra e vai para Nova Olinda. Lá em cima da Serra eu olhava o Pernambuco de lá, sabe? Que é a Serra do Araripe que divide, né? Então, é Crato, antes tem Juazeiro do Norte e Barbalha. Eu toquei nas 3 cidades, é tipo um triângulo ali. Barbalha, Juazeiro eu já fui várias vezes tocar em Juazeiro do Norte, mas em Nova Olinda foi só uma vez. Né? Então vamos lá que nosso tempo está indo e seu disco não chegou. Vamos lá. Eu tenho que falar do meu disco, não, Marquinhos? Meu disco pois tá é. Aí. Então, aí você fica dando aula de geografia para nós aí do interior do Maranhão, do Pernambuco, e aí não vai dar tempo de falar do seu disco. Mas essa história da Casa dos... Esse projeto foi bom demais você ter falado. Eu conheço esse projeto,
eu não estive lá, mas você sabe foi dele, bom, né? foi claro, já tem muita vontade de conhecer. Foi bom você ter falado. Mas vamos lá, ó, nosso tempo está indo para o espaço Então, vamos lá. Tem mais um disco ou vamos falar do meu ou do outro? Não, agora vamos para o compacto e o seu disco, senão não dá tempo da gente. Então, beleza. Eu tinha o do Leno ali, mas deixa o do Leno para outra ocasião. Ai, caramba! Não, então vamos falar do Leno. Vamos falar e depois a gente. Não, do Leno é rapidinho. Do Leno é rapidinho. Pronto. Do Leno, esse cara aqui, ó. Do Leno e Lília, da dupla Leno e Lília, baita música. Está meu convite, é de papel de crepom. Moro na casa amarela, de telhado. Sabe? Esse disco aqui foi gravado em novembro e dezembro de 70, lançado em 71. E tá aqui o Raul Seixas com ele, essa foto aqui, né? Vou mostrar quietinho aqui. Foi lançado em 71. Só um minuto. Não, abre aí, deixa eu falar quem é o Raul para a galera aqui, porque. O Raul é o que está com violão ou guitarra na mão. Luiz Wagner também está aí. Luiz Wagner é o de chapéu, é o segundo da esquerda para a direita. Para quem está olhando a foto de frente, da esquerda para a direita é Luiz Wagner, o grande guitarrista Luiz Wagner. Exatamente. E esse pessoal... Pois é, mas aí você falou uma semi-verdade aí, que foi produzido e lançado. Esse disco não foi lançado em 71. Não, só teve 4 músicas desse disco que foi lançado. Na época não rolou, tá? Questão de censura, não sei o que mais. Então o Leno lançou ele há pouco tempo, agora, em 95 esse disco foi lançado. Né? Ele gravou essa fita. É um disco belíssimo, é um disco que vale a pena ver. Foi produzido pelo Raul Seixas também. Assistência e produção de Boas Vibrações, Raul Seixas, produzido pelo Leno Azevedo. Né? Mas tem 6 músicas aqui que é parceria do Leno com o Raulzito. Era Raulzito Seixas ainda, não era nem Raul Seixas, não. Chamava Raulzito Seixas, né? Não era Raul Seixas, não, que é de 71, foi final de 70, para lançar em 71. Mas não lançou só 4 músicas que foram. Então o Leno retornou esse projeto e lançou ele agora. E eu tive o privilégio de comprar esse disco aqui, Vida e Obra de John McCartney, é o nome do disco, né? Esse disco ele é numerado, esse disco meu é o número 43. 43. Porque esse aqui, e outra coisa, Vida e Obra de John McCartney, pela primeira vez em LP, engavetado em 71, esse disco é um dos elos perdidos do rock brasileiro, repleto de participações especiais. Um detalhe, o primeiro disco gravado em 8 canais do Brasil. Foi esse disco aqui, sabe? Então saiu 1000 cópias dele, 500 preta e 500 brancas, né? Então eu tenho esse disco, vale a pena ouvir. É curioso, eu não poderia deixar de falar sobre esse disco, a gente vai ter que acelerar, infelizmente, dava para a gente conversar um tempão sobre esse disco. A importância, porque o Leno ficou conhecido da dupla Leno e Lília, da Jovem Guarda. Então ficou aquela história de que é como se ele fosse aquela coisa açucarada da Jovem Guarda. E ele faz uma carreira solo muito interessante. Não é só esse disco. Se não me engano, é de 73, um disco dele maravilhoso. Eu vou achar e vou botar aqui na descrição do vídeo. Meu nome é Gileno, né? Um disco tem o meu nome é Gileno e tem outro que chama Leno também, que é interessante. Eu gosto demais desses discos. E desse disco aí, para a gente passar a borracha rapidamente, uma curiosidade desse disco aí que vale a pena, sobre a música que o Raul Seixas lança depois com uma outra letra. Exatamente. Convite para Ângela, que é um disco que é uma música dos dois, do Leno e do Raulzito, e que depois ele lançou com o nome de Sapato 36, né, que o Raul Seixas gravou depois. Quer ver? Convite para Ângela. Essa parceria de 70 entre o Leno falando, entre eu e o Raulzito, ressurgiu em 77, quando o Raul modificou a letra de Convite para Ângela e lançou a música com o nome de Sapato 36. A faixa ficou guardada na memória musical de Raul por anos, já que não havia sido lançada. A melodia foi revisitada no álbum O Dia em que a Terra Parou, atestando a força da composição. Então, Convite para Ângela virou depois
o Sapato 36, né? Que muita gente conhece, né? Então, esse disco aqui é produzido por vocês, bonito, sabe? Galera, não, produzido pelo Leme. Pode falar. Não, eu estou desesperado. Não, eu vou te cortar mesmo, agora chega. Porque é o seguinte... não vai dar para falar dos... Calma aí, deixa eu falar, maluco. Senão não vai dar tempo de falar dos discos dele. Então, vamos lá. Nós temos agora menos de 10 minutos para você falar da sua história com o vinil. Então, a bola está contigo. Espero que você consiga fazer essa síntese aí fundamental, porque, afinal, que produzir um disco de vinil, então é uma honra para o Almanac do Vinil ter aqui um entrevistado que adora vinil e que tem a sua voz, a sua música imortalizada no glorioso LP, nosso imprescindível long play, o nosso glorioso vinil. Então, está contigo aí a sua história com o vinil, Adalto Bento Leal. Marquinhos, primeiramente, te agradecer pelo convite. É uma importância muito grande falar de disco, adoro falar de disco. Então, o primeiro disco que eu gravei foi esse disco aqui. Eu e a Wanda gravamos em 81. Seu Chico Preto era o dono do pedaço nordestino. Cabra macho não gosta de soletrar, reza pouco e fala baixo pra fazer se respeitar. Né? Fruto do festival. Aqui, ó, esse barbudinho de violão aí, sou eu, sabe? Eu ainda tinha cabelo ainda na época. De cá tá a Wanda e daqui tá o Braguinha, né? O Braguinha Barroso, que é meu compadre, que nós falamos lá no disco que tá no Comunicação. Então, esse disco aqui foi o primeiro que eu gravei, que é um compacto, né? Compacto. Nós gravamos lá no estúdio Havaí, lá no Rio de Janeiro, em 81. E como era um sonho de gravar um disco completo, um LP, ano passado, com essa pandemia toda aí, eu me recolhi. Eu tenho uma chácarazinha aqui no sítio Senador Canedo, fui para lá e fui compor, fui fazer música, tá? Fiquei recluso, né? Fui fazer música. E o sonho sempre de gravar um LP, que eu não tinha gravado na época, nós gravamos só o compacto, eu e a Wanda. Aí fiz lá 11 músicas, tirei 3, coloquei mais 3 e pá. O Chaú, um compositor goiano aí, o Nash Chaú, né? Entrei em contato com ele, me deu umas letras, umas músicas, umas letras, né? Eu fiz música, passei para ele, ele me mandou letra. Diga. O Nasser foi meu professor de História do Brasil, não, de História Antiga, né, em 1986, na UFG. É esse cabra mesmo. Gente boa, saca tudo. Grande intelectual, grande professor de história, né? Umas letras, um grande letrista, sabe? Uma boa pessoa. Que emplacou então, aquele grande sucesso com o Marcelo Barra, que é... Saudade Brejeira. Saudade Brejeira. Que saudade do meu alazão, do berrante imitando trovão, da boiada de baixo. É uma música que eu gostaria de ter feito, é Saudade Brejeira. Eu gostaria de ter feito o Bolero de Ravel, Trenzinho do Caipira, do Vila Lobos e Saudade Brejeira. Mas eles chegaram comigo e fizeram, né? Mas vamos então lá. Eu tive o prazer de fazer com o Chaú 4 músicas desse disco. Aí fui para a chácara, recolhi lá e fui fazer música, né? Fiquei quietinho. Aí gravei e consegui, graças a Deus, gravar esse disco. Chegou aqui segunda-feira passada, esse disco meu novo, que chama Na Linha do Tempo. Tainaracã, bebendo água no riacho. Tainaracã, Tainaracã, beijando as... Um LP com 11 músicas, né, praticamente inéditas, está aqui. Tem 4 músicas minha com o Chaú, tem uma minha com a Wanda, que é Tainaracã, com a música que nós fizemos em homenagem à Cora Coralina, e tem outra música minha com a minha esposa, que é a Sueli Marques, uma música que chama A Régua e o Tempo, que está aqui nesse disco, né? E as outras músicas são todas minhas, né? Aqui está o meu cantinho, onde eu fiz as músicas, né? Que é a minha casinha lá, na chácara, plantei essa grama, sabe? Plantei tudo aqui, eu plantei, sabe? Essa aqui é a capa do disco Na Linha do Tempo, né? E interessante que nós temos uma música aqui que é em homenagem ao Chacrinha. Eu tinha feito uma música em homenagem ao Elvis Presley. Aí eu pensei, pô, mas o Elvis, pai, falei com o Chaú, falei, Chaú, tá, eu queria trocar essa letra aqui, bota uma coisa, pegou e fez uma música ao Chacrinha, em homenagem ao Chacrinha.
E eu gravei a música, um rockinho dos anos 60 e pouco, sabe? Um piano bem tocado. Tem um cara que toca um pianão aqui nessa música aqui, Chacrinha. Quem é? Ficou Fala tão aí, por legal. favor. Fala aí. Hã? Quem toca esse piano, rapaz? Fala o nome. É o Henrique Reis. Henrique Reis. Toca um piano legal aqui, sabe? Um piano belíssimo, sabe? Eu tenho... Então, é a produção, o arranjo do Ney Couteiro e do Olemir Cândido. Tem duas músicas aqui, Antes da Chuva e um My Little Angel, que é uma música minha, um instrumental, que eu estou tocando violão. E o Olemir Cândido. É só para lembrar que o Ney Couteiro é meu amigo, grande figura. Gente boa demais. Eu produzi com ele esse LP e mais 2 CDs. Eu tenho 2 CDs com ele, Cantando 7, Outras e Poucas Palavras, e esse agora com o Ney Couteiro. Meu irmão, gente fina pra Mas caramba. siga aí, eu te cortei que você estava falando aí. Aí, o Chacrinha, a música do Chacrinha minha e do Chaú, ele mandou para o Stepan Nersercian, um ator goiano, que fez até um filme em homenagem ao Chacrinha. Beleza. Não é isso? E o Stepan, quando viu essa música, Chacrinha, falou, fala pro Adalto que eu quero botar minha voz lá nessa música. E você dá um jeito, já estava gravado. Se vira lá, você dá um jeito de botar minha voz aí. Aí mandou, ele gravou lá no Rio de Janeiro e mandou para mim, ele imitando o Chacrinha. Então, a abertura dessa música minha, Chacrinha, aqui, que é a segunda música do disco, tem a participação especialíssima do Stepan Nersercian, né? Então, ele inicia e encerra imitando o Chacrinha. Aí eu já mandei o disco para ele, já recebeu lá no Rio de Janeiro, adorou, sabe? Então, vamos ver o que dá. É o Chacrinha. Tem Folhas no Jardim, Chacrinha, Antes da Chuva, que é minha do Chaú, Herança, que é minha da Sueli. Herança é uma música. O que nós vamos deixar para os nossos netos? O que nós vamos deixar para os nossos filhos, para as gerações futuras? Não é dinheiro, não. Não é nada disso, não. Nós vamos deixar... Eu te deixo um planeta cheio de borboleta para você se encantar. Tem o sol para você se lembrar de brilhar. Tem a lua para você se deitar e sonhar. Tem estrela para enfeitar o seu céu e o mar. Tem nuvens para chover e brotar uma flor no jardim. Então, o que nós podemos deixar para os nossos netos, né? É a natureza, é o planeta Terra, a gente cuidar do nosso meio ambiente, né? Preservar a natureza. Então, isso aqui é herança, é o que nós podemos deixar para as gerações futuras. Eu penso muito nisso. Tem My Little Angel, que eu estou tocando um violão aqui, barroco, e o Olemir Cândido está fazendo uma guitarra tipo metal. Um heavy metal com um violão barroco. Eu estou tocando violão instrumental e ele é essa guitarra. Só tem violão e guitarra. Remake, que é uma música minha do Chaú. Encerra o lado A. Tainaracan, homenagem a Cora Coralina, que é minha e da banda, inicia o lado B. A Régua e o Tempo, meu e da Sueli. Passeando, tá eu e um rapaz de um violoncelo da Orquestra Sinfônica, que é o Nilson Magalhães. Então, eu estou tocando um violão de nalho e ele um violoncelo. É belíssima essa música. Gostaria, quem tiver a oportunidade de ouvir, Passeando, é um instrumental. Tem uma outra que chama Ponta Cabeça, que é uma música minha e do Chaú também, Ponta Cabeça, sobre essa questão da pandemia, o mundo nada mais será como já fomos, nada mais está no seu lugar, o mundo vira de ponta cabeça, somos um drive-in à luz solar. Nosso amor entrou em quarentena, cena de um filme mudo, que pena que o cinema não passou a estreia desse trailer sem amor. Vem, sem abraço e beijo, vem só para me mostrar que o amor tem mais desejo quando não pode amar. A vida nos filmou no fim da linha, sem ponto de partida para voltar. Então, esse aqui é o Ponta Cabeça. E Chuva Fina, uma música minha, eu tenho uma chuva fina, estava uma chuva forte, agora está uma chuva fina, estava uma chuva forte, agora está uma chuva fina, daquelas que parece que vai ser a noite toda, daquelas que parece que vai ser a noite toda. Um forrozinho, um shotinho para animar, para encerrar o disco. Então, Maravilha. Na linha do tempo, ok? Quem Maravilha. Adalto. E outra, Marquinhos, só um momentinho. Esse disco é transparente, mano. Olha aqui que massa. Esse disco, eles falam, é translúcido, né? É um disco transparente. É uma balada. Sabe? Tem um sonho meu, está sendo realizado. Produção independente, tá? Não tem apoio de ninguém. Tirei da goela, tirei do bolso, né, para gravar esse LP. Mas está aqui. Maravilha. Para a última pergunta, bem rapidinho. Fala para a galera a sua produção em CD. Você é um cara que produziu muito. Eu tenho aqui em casa, acho que 2 ou 3 CDs seus. Eu estou na dúvida se 2 ou 3. Mas você fez mais do que isso, né? Marquinhos, eu fiz. É o seguinte. A gente pode ser você um jornalista, um escritor,
radialista, tudo que você é. O historiador, você foi história que você pegou aula com o Chaú? Foi. Não, né? Foi história. Eu fiz 5 períodos de história aqui na Católica também, nos anos 80. Então, você vai ver uma coisa em comum, tá vendo? Exatamente. Então, você foi um cientista, um astronauta, um médico. A gente começa lá no A, E, I, O, U. A gente começa lá. Então, meu primeiro disco chama Acústico, que eu gravei em São Paulo. Um acústico mesmo. Eu toquei violão em toda, fui tudo ao vivo lá. Gravei em São Paulo em 98, o acústico. Depois eu fiz um Encanto, A-E. Depois eu fiz Incutido com Estrelas, A-E-I. Depois fiz Outros Sonhos, Outros Sons, A-E-I-O. E terminei as vogais com Um Canto de Paz. Aí concluí isso tudo em CDs. Aí depois, 5, com o compacto 6. Aí gravei o Cantando o 7, que foi o meu 7º disco. Aí depois gravei o Outras e Poucas Palavras, que era para ter lançado ano passado, em 2020, mas com a pandemia não foi possível divulgar esse disco, lançar ele. Foi o 8º. Então, esse agora, na linha do tempo, é o meu 9º trabalho registrado, né, em disco, em CDs e tudo. Tá? Tudo música minha, tudo autoral, né? Tem essas parcerias com alguns amigos, mas todas as músicas são minhas. Tá? Graças a Deus, graças a Deus. Né? Maravilha. Já estou compondo pro próximo, tá? Maravilha, boa notícia. Olha, deixa eu te falar, agora chegamos no limite, eu quero te agradecer novamente nessa entrevista deliciosa, esse papo tão bacana, né, ressaltando tudo que esse país produz de coisa linda na música, na poesia, né, na produção, na criação, na cultura, não é? Então, é bom demais conversar com um goiano de pé rachado, muito jeca e muito joia, né? Nós somos jeca, como diria, né? Volto a dizer, né? Nós é jeca, mas é joia. E o que é melhor, né? Somos cosmopolitas, né? Porque a gente nasce aqui, mas a gente está com o olho em Pernambuco, no Maranhão, né? Na Inglaterra, e aí vai, né? Onde tem música boa. Muito obrigado. Deixo para você dar o seu adeus aqui para a moçada. Espero revê-lo em breve, pessoalmente, em Goiânia, assim que essa onda nefasta passar. Ver você no palco novamente e torcer para que esse disco ajudar na divulgação, para que mais pessoas tenham acesso a esse vinil seu. Muito obrigado, Adalto. Foi um prazer essa conversa com você, do mais profundo do coração. Marquinhos, eu que agradeço você. Agradecer o Hamilton também, né? O Hamilton Amorim, que fez uma ponte para a gente aqui. Um abração para o Hamilton lá. Ok, Hamilton? Um beijão para você, mano, velho. E depois você vai me mandar o seu endereço para te enviar um disco desse aqui. Ué. Você tem que ter na sua coleção aí. Eu quero que você tenha um Adalto Bento Leal aí. Porque depois você me manda o seu endereço. Esse disco aqui, quem quiser adquirir, entrar em contato comigo, meu telefone aqui em Goiânia é o 62, né? 999739183. Depois, se tiver gente pôr ele aí, não sei, né? Tá legal? Vai entrar em contato comigo, eu ficaria muito satisfeito a pessoa poder ouvir esse disco. Tem coisas interessantes aqui, para quem gosta de música, eu faço questão que escute, sabe? Porque tem umas letras, tem uns arranjos legais, não é porque é meu, não. Mas vale a pena ouvir isso aqui. Para quem gosta de música, como eu escuto todos esses discos que estão aqui atrás, e sempre escutei, então é um disco que vale a pena ouvir. Não é porque é meu, não. Ok? Marquinhos, muito obrigado a você, tá? Por me proporcionar, a divulgar esse disco e falar em LP, que é uma coisa que eu adoro muito, gosto muito. E estamos aqui à sua disposição, em pé e à ordem. Qualquer hora que você precisar de mim, estamos aqui para somar, para falar de música, de cultura brasileira. Ok, mano? Muito obrigado a todos. Reitero tudo que eu falei e agradeço você por lembrar desse parceiro, desse irmão que eu tenho, chamado Hamilton Amorim, que fez toda essa ponte entre nós e cuidou muito, né? Falou com tanto carinho de você, que ia ser um papo legal entre nós. Então, um beijo para o Hamilton, meu profunda admiração. O Hamilton, eu não tenho palavras para definir a importância desse camarada na minha vida. Então, mais um beijo para o Hamilton e um beijo para todas e todos que acompanharam o Almanac do Vinil. E estamos aí. Valeu, Adalto. Adeus. Até a próxima, meu amigo. Obrigado. Com Deus. Um abraço para nós. Tudo de bom. Então é isso, pessoal. Quero agradecer demais a audiência de todos vocês, pedindo que dê um like no programa de hoje,
compartilhe se for possível, torne-se assinante do canal GGN, torne-se membro, que aí você estará contribuindo financeiramente com o jornalismo independente, arrojado, produzido pelo Nassif e sua equipe. É muito importante essa contribuição de vocês, seja dando um like, compartilhando, se tornando membro e assinando o canal, porque é assim que a gente está fazendo essa resistência, com jornalismo sério e com cultura, que é o trabalho que o Almanac faz aqui em favor da música brasileira e dos vinis. Então é isso. Agradeço demais e aguardo vocês no próximo sábado com uma entrevista também maravilhosa com o pesquisador musical, dono de um museu da imagem do som em São José do Rio Preto, músico com 2 discos lançados em vinil, documentarista, dono de produtora, dono de selo de gravadora, enfim, uma figura incrível com histórias fascinantes, produtor musical. Então, não perca no próximo sábado, Fernando Marques aqui no Almanac do Vinil, tá certo? Aguardo vocês, pessoal. Muito obrigado pela parceria sempre tão mágica e importante para o Almanac do Vinil. Aguardo vocês no próximo sábado. Até lá.